Ok, já cumprimentei os irmãos. Hoje estamos no nosso quarto encontro dessa série de 5 que propusemos para esse intervalo em que o pastor está em férias. Já é uma boa série, já dá para entender um bocadinho de crônicas. E a gente, a partir do que viu até aqui, dá para ler bem, eu acho que o livro todo, todas as histórias. Domingo também estaremos no quarto encontro na escola bíblica. Até tem uma possibilidade, mas eu acho que não vai acontecer, de terminar domingo mesmo. Eu acho que não vai acontecer. Acho que vai ser para o quinto domingo, como eu tinha dito. Ia ficar entre 3 e 5 também. Esse era 5 e o da escola bíblica seria entre 3 e 5. Ao todo 10 encontros. Eu acho interessante sempre ter algum tipo de sequência, seja na quarta-feira e tem acontecido, né? Um pastor aqui sempre abordando um livro. A escola bíblica também sempre tem que ter algum tema central. Não é interessante a gente chegar aqui sem saber o que vai estudar. Vamos estudar o que domingo? Tem que ter alguma coisa que a gente pelo menos tenha uma noção de quantos domingos a gente vai abordar aquilo. Então nós estamos aqui, Crônicas, como eu disse, hoje vamos abordar a história do rei Josafá, capítulo 17, 18, 19, 20 e 21 até ali os primeiros versículos, até os 3 primeiros versículos. Claro que eu não vou ler tudo. Quantos irmãos lembram de Josafá? O que é que os irmãos sabem sobre Josafá? A partir do 17. O que é que vocês já sabem sobre Josafá? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre ele, já deve ter lido. Pregações talvez algumas vezes. Eu muitas. Vocês devem ter ouvido. Quando se fala de Josafá, se fala sobre o quê? Geralmente a gente só fala mais da história que ele venceu a guerra só com louvor, né? Bonita essa história, né? Inspiradora, né? Tá, o capítulo 19. Aliás, 19, 20. Capítulo 20. Pois é, eu quero falar de um outro Josafá, não é bem desse daqui não. E na verdade é do mesmo Josafá, mas do Josafá que ninguém fala. Deste também, mas ele não foi só um homem cheio de coragem, um homem que venceu a guerra só que confiou em Deus e Deus o livrou. A história é muito bonita, mas nenhuma história nós vimos pode ser lida apenas uma cena. Você tem que ler todas as cenas. É isso que eu estou insistindo. Vamos olhar a história por completo e ver então como essa mesma história também se encaixa no todo, né? Então, eu tenho sempre feito essas comparações e eu quero seguir nessa mesma linha. Eu falei que o personagem principal da história, aquele personagem em torno de quem gira a narrativa e que dirige sempre a condução dos fatos, é chamado de protagonista. Vocês vão só lembrando dessa aí, né? Protagonista. E eu também disse que existe, na verdade, vários tipos de protagonistas. Vocês lembram de 2 tipos que eu disse? Muito bem. Olha só Samuel. O herói é o cara bom, cheio de virtudes e qualidades, aquele que vence, aquele que... O anti-herói é um cara que, na verdade, é o protagonista da história, mas ele é totalmente o inverso. Só se mostra mais os seus defeitos. Ele é alguém que pode até ter alguma qualidade. Às vezes ele é um anti-herói que se transforma em herói, né? Tem essa mutação, que a gente chama isso de personagem redondo ou esférico, lembra? Personagem que durante a história ele muda, para bom, para bem ou para mal. No herói protagonista,
também existem muitos tipos, eu não vou nomear, eu quero apenas lembrar os irmãos que quando a gente assiste um filme onde nós temos o herói da história, o protagonista da história, esses heróis acontecem de muitas maneiras diferentes a depender da história. Por exemplo, tem um protagonista de uma história que eu particularmente não gosto, eu não sou fã mesmo, que é o Super-Homem. Eu não gosto de Super-Homem. Acho chato. Primeiro que ele não é gente. O povo esquece disso, ele é um alienígena. Ele não é gente, ele parece com gente, mas não é. Ele é alguém que ele pode matar você só com um dedo mindinho. Assim na sua cabeça, puf, matou. Mas ele consegue, ele se reprime para não fazer. Mas basta uma pedrinha verde do planeta dele, pronto. Se acaba. Eu não gosto dele. Tem gente que é fã, passou até no jornal, acho que ontem, anteontem. Só fã colocou o nome do filho também, de Kal-El e tal. Eu não gosto. Existem alguns personagens que eu gosto muito. E eu gosto muito de quadrinho. Embora não leia demais e tal, mas sempre acompanho de vez em quando. Existem 2 personagens que eu tenho grande afeição. Batman e Homem-Aranha. Por quê? Não gosta? Por que eu gosto do Batman? Porque o Batman é gente. O Batman é gente. Ele não foi picado por uma aranha radioativa, raio gama, nada disso. Ele é alguém que embora sendo rico, milionário, não precisasse fazer nada na vida, só curtir a vida. E essa é a imagem que ele passa de um playboy e tal, mas ele não é. Ele, por causa do trauma que tem na infância, resolve ir lutar e combater os piores vilões e tal. Alguém que não precisava fazer isso, mas ele faz. E ele não tem superpoder. Ele vai com as habilidades, vai com a tecnologia, mas ele vai muito mais com a sua coragem, com a sua vontade. Então ele é um herói que me admiro. Por que eu gosto do Super-Homem? Para o Homem-Aranha? Porque o Homem-Aranha, na verdade, tem aquele poder de aranha, né? Aquelas habilidades e tal. Mas porque ele é muito humano. Ele talvez seja o herói que eu mais admire nos quadrinhos, porque ele é alguém que pensa muito. Ele reflete muito pela questão ética, por exemplo. Certo e errado, enquanto outros só vão pra porrada. Ele pensa, se o herói está fazendo certo, será que ele está certo em fazer aquilo? Será que é correto tratar o vilão desse jeito? Ele indaga sobre as coisas. Ele é alguém que pensa muito, Peter Parker. Então, esses personagens que são muito humanos, eles têm minha afeição muito maior do que esses personagens mirabolantes. Hulk, esses outros jogos. Eu não gosto muito. E tem uma série que eu estou terminando de assistir agora, falta pouca coisa, que é The Walking Dead. Uma série de zumbi, que é um negócio que eu gosto bastante também, as histórias relacionadas a zumbi. Fim de mundo, esse negócio todo, eu acho interessante. É até estranho, né? Eu estou falando de Bíblia e falando de quadrinho e série, mas eu estudo Bíblia, estudo teologia, dou aula de teologia, mas gosto dessas coisas todas. Me fazem pensar muito, me ajudam muito nas minhas reflexões também. E o personagem principal, o protagonista da história, chama-se Rick. E eu não vou falar muito sobre ele, mas só dizer o seguinte: por que eu admiro? E talvez isso seja o que mais me chama a atenção nessa série. Ele. Porque ele é alguém que é o protagonista da história. Ele é um mocinho, ele é herói. É aquele que salva as pessoas, que conduz, que consegue animar o povo para ir mais além. Mas ele é alguém que é cheio de culpa quando não consegue, quando as coisas não dão certo como ele esperava. Ele sente culpa pelas pessoas que morrem, ele sente o peso da responsabilidade. Ele erra, ele toma a decisão errada. Ele tem hora que ele não sabe o que fazer. E às vezes acontecem muitas coisas ruins exatamente por quê? Porque ele é humano. Porque ele é o herói da história, mas ele não é um herói que consegue resolver todos os problemas, salvar todo mundo. Pelo contrário, a série é extremamente dramática. Parece que tudo que acontece dá errado. Mas esse personagem, que é humano, que é fraco, que é falho, ele me cativa.
Eu queria falar nessa noite sobre um personagem da Bíblia que me cativa também. E que talvez em todo o livro de Crônicas eu não consiga ver alguém no espelho que pareça mais comigo. Pelo menos eu imagino, é o que eu acho, de que esse indivíduo que foi rei em Judá e chamado de Josafá. Já vou lhe dizendo, para mim ele é um herói, mas ele é um herói humano, fraco. E vamos ver então por quê. O capítulo 17 e uma parte do capítulo 19, de forma alguma dão essa ideia. Veja só, e eu não vou ficar lendo tudo aqui, eu adiantei para os irmãos no zap, incentivei e tudo, para que a gente não lesse o texto todo e a gente ia chegar sabendo bem do que está escrito na história. Primeiro, ele coloca que ele fortificou Judá porque o seu pai sofreu muito com a invasão de Israel em Judá. Israel tomou algumas cidades na época e foi necessário tomar algumas medidas mais drásticas para poder conseguir expulsá-los de lá. E ele então já começa fortificando as cidades. E aí diz assim, versículo 3 e 4, diz que ele, aquele resumo que eu sempre disse, preste atenção quando o cronista começar as histórias dele, às vezes até no meio, em algum capítulo, ele sempre vai dar o resumo. O Senhor esteve com Josafá. Por quê? Porque em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos do seu predecessor, que seu predecessor Davi tinha seguido. Porque nos seus primeiros anos, demonstra alguma coisa aqui pra gente. Então vamos ver o que foi que ele fez nos primeiros anos. Essa é a parte legal da história, é a parte interessante, motivadora de um homem que chega e reforma e faz e mostra que ama a Deus. Veja, versículo 6, ele tirou os altares, os postes ídolos que eles usavam lá para adorar os deuses, foram derrubados, ele tenta trazer o povo de volta para Deus. Versículos 7 a 9, ele fez uma coisa impressionante. Ele pegou os seus oficiais, pegou levitas, pegou sacerdotes e disse, vão pelas cidades ensinar a lei do Senhor ao povo. O povo precisa conhecer a lei do Senhor. Isso demonstra o seu coração, a preocupação que ele tem, que o povo conheça essa lei para andar nos caminhos de Deus, não só para saber o que está escrito. Então ele sabia que o povo não sabia e disse, ensine a lei ao povo. O povo precisa conhecer seu Deus, precisa saber o que Deus fez por nós e precisa saber o que também Deus requer. Que o nosso povo então conheça a aliança em que eles estão inseridos. Isso dá uma grande lição na igrejas hoje que são feitas de música, de festa, de movimento. Louvor, um teatro, encenação, um negócio, principalmente quando a igreja é mais para jovens, e fica nisso. Quanta gente é alimentado só de música, por melhor que seja a música, ela não substitui o ensino da palavra. Estudamos aqui no domingo passado os dons ligados à fala, e nós vimos inclusive pessoas a quem Deus concedeu dons para que, ensinando ou anunciando o Evangelho, seja para os de fora, seja para os crentes já, nós possamos ser inseridos no corpo de Cristo, edificados, de forma que inclusive todos nós cresçamos para ser também nós mesmos operantes no ministério que Deus nos deu. Nós precisamos do ensino, precisamos da pregação, precisamos da evangelização. E então nós vemos essa preocupação de ensinar. No capítulo 19, versículo 4, diz assim, Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Parece que no capítulo 19 ele fez uma nova missão, ele fez uma nova empreitada e pode ter sido, o texto não me deixa muito claro, pelo menos a mim, mas parece que dessa vez ele foi pessoalmente, talvez supervisionar, para incentivar ou para fiscalizar
se o povo estava realmente aprendendo como é que estavam as coisas. Então ele é um rei que se preocupa que as pessoas conheçam a Deus, o amem, o temam e andem nos seus caminhos. Isso é uma virtude que poucos reis, aqui nas histórias que nós estamos vendo e nas outras que nós vamos abordar, pouquíssimos reis se preocuparam com essa questão. Se é que algum outro se preocupou. Não só para Jerusalém, para todo o reino. Ele quer que todo o povo seja alcançado pelo conhecimento da lei do Senhor. E aí, no versículo 5 até o 11 do capítulo 19, nos diz ainda um detalhe importante. Que ele, depois que reafirmou esse ensino da lei do Senhor, ele instaurou juízes, tanto em Jerusalém quanto nas cidades fortificadas, né, as cidades distantes de Jerusalém. Ele estabeleceu juízes para julgar tanto as questões civis quanto religiosas. Então, depois que o povo aprendeu, agora ele colocou juízes para julgar de acordo com a lei do Senhor. Ninguém era isento de responsabilidade. Todo mundo sabia muito bem, todo mundo conhecia muito bem. E ele tem a preocupação não só de julgar as causas, mas ele incentiva esses homens que vão julgar a julgarem, lembrando que Deus está no nosso meio, que Deus está vendo. Julguem de acordo com a lei do Senhor, não com pessoalidade, fazendo distinção de pessoas por qualquer que seja o motivo. Lembra que Tiago nos ensina isso na sua carta. Cuidado com essa história de considerar uns mais que outros, bajular uns mais que outros, fazer diferenciação de pessoas é um pecado terrível. E ele então, ele incentiva esses homens, também não aceitem suborno. Sejam homens que julgam com justiça, a partir da lei do Senhor. Até o versículo 11, capítulo 19 até o versículo 11. Isso lembra Deuteronômio 16, 18. Eu poderia citar algumas passagens aqui, especialmente de Deuteronômio. Quando a gente fala de lei, eu não estava querendo muito me prender nisso, mas aconselho demais os irmãos quando olharem o que o cronista vai dizendo que os reis fizeram, ou os pecados dos reis, como o de Manassés, são reproduções das listas de orientação lá de Deuteronômio. Então, se a gente não conhece o Deuteronômio, a gente não entende o porquê, ou pelo menos não percebe que tem um sentido em dizer, olha, Manassés pecou nisso, nisso e nisso. Ou que o rei que andou bem com o Senhor tomou tais e tais medidas. Nada mais era do que o cumprimento da lei. Capítulo 16, versículo 18 de Deuteronômio diz assim: nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá, para que eles julguem o povo com justiça. E ele diz: não perverta a justiça, nem mostre parcialidade, nem aceite suborno. E ele vai seguindo. Ele que vai citando aqui é exatamente Deuteronômio. Então ele está dizendo é que o cronista está querendo dizer é o seguinte: Josafá andou nos caminhos do Senhor, cumprindo o que a aliança previa. Não só para si, mas para o reino. Então ele tomou as medidas certas. Ele foi um homem que estava andando, então, num caminho muito, muito bom, um caminho agradável a Deus. E diz ainda que ele não imitou as práticas de Israel. Esse detalhe é importante. Ele não imitou as práticas de Israel. Israel, que se separou de Judá, ficou 2 reinos. Israel se perverteu. Embora tenha continuado a adorar ao Senhor de alguma forma, o Senhor se tornou só mais um dos seus deuses. A tal ponto que até os sacerdotes que eram justos resolveram deixar suas propriedades no norte e se mudar para o sul, porque não concordavam com a impiedade de lá. Então a situação de Israel não era nada agradável a Deus. Era um povo que tinha se perdido mesmo. E quem estava governando aqui nessa época era um sujeitinho não muito conhecido chamado Acabe.
A sua esposa era menos famosa ainda, chamada Jezabel. Acabe vai aparecer já na história. Nós vimos que Crônicas se resume aos reis de Judá. Mas de vez em quando aparece a citação do rei do norte, de um rei do norte, aparecendo mais como um figurante. Diz então que as bênçãos do Senhor, Deus aprovou as suas atitudes, e as bênçãos também provenientes da aliança foram seguidas. Assim era a aliança: andem nos caminhos e tais bênçãos alcançarão vocês. E mostrado aqui, versículo 5 do capítulo 17. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais, 17:5, desculpa. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe traria presentes. Perceba as palavras aqui, não são por acaso. O povo de Judá trazia presentes para ele, de maneira que teve riqueza, uma grande riqueza, e também uma grande honra. E ele seguiu corajosamente, esse termo é interessante, corajosamente os caminhos do Senhor. Tirou os altares idólatras. Perceba só, esses termos: presentes, riqueza, honra. Vocês conseguem lembrar de algum outro rei que na sua história aparecem essas mesmas palavras? Salomão. Salomão foi alguém que os povos trouxeram presentes. Aqui diz as pessoas de Judá, mas em Salomão foram as pessoas de fora. A riqueza de Josafá não foi igual a de Salomão, mas ele teve riqueza. A honra de Josafá certamente não foi a mesma que Salomão teve, tão grande, mas ele teve uma grande honra. Então o que ele está lembrando aqui é que ele, que colocou Salomão como um exemplo, como um padrão, lá no início da segunda parte de Crônicas, vamos colocar aqui no início desse livro, considerando aqueles como um livro independente, vamos imaginar, né? Um segundo volume. Salomão, que nós vimos, foi o padrão, foi o norte. Agora ele está dizendo, ele seguiu os caminhos de Davi, porque é a maneira de dizer, né? Davi como o exemplo antecessor. Mas ele poderia ter dito os caminhos de Salomão, considerando somente a narrativa, não de Reis, mas a narrativa de Crônicas. Ele seguiu os caminhos de Salomão e ele teve então também as bênçãos que Salomão teve. Ele teve riqueza, teve honra. Aqui não fala de mulheres, fala de presentes, mas tem uma coisinha que não aparece aqui, que é o destaque de Salomão. Isso vai fazer falta demais para esse homem. Esse homem andou nos caminhos do Senhor. Esse homem é agora comparado a Salomão, numa proporção menor, mas não é dito uma coisa importante. Não é dito que ele reinou com sabedoria. Por isso que eu disse, depois de Eclesiastes, Crônicas, do Antigo Testamento especificamente, é o meu livro predileto. Não é o segundo da Bíblia, mas é o segundo do Antigo Testamento. Eu acho que o cronista foi tremendamente usado por Deus e não podemos tirar o mérito dele. Ele era um homem muito bom na escrita. Ele sabia muito bem não só contar uma história, mas repassar a mensagem que ele queria. E ele deixa omitido esse pequeno detalhe. Ele não foi sábio como Salomão. Isso nós vamos ver a diferença que vai fazer para ele. Teve sucesso militar, capítulos 17, versículo 10 a 11. Diz uma coisa importantíssima, outra importantíssima. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Pelo contrário, alguns filisteus levaram presentes, árabes levaram presentes. Então esse homem é alguém que agora é acrescentado. Alguns reinos, assim como Salomão, também levaram presentes. E eles nem pensavam em atacar Judá, porque de alguma forma, ele diz, como se o temor de Deus foi colocado no coração deles. Então eles não tinham nem desejo, ou talvez não tivessem nem coragem de atacar Judá. Judá estava protegida por Deus. Isso é importante.
que isso é importante? Se o texto nos diz aqui, então, que ninguém queria guerrear contra eles. E foi o que vocês disseram no início, que é uma coisa que a gente mais lembra e é mais repetida em Josafá. Da confiança dele. Não. Da confiança sim, mas em que contexto? Não, na hora da guerra. Mas como guerra? Se o Senhor colocou o temor no coração deles, de forma que eles não tinham desejo ou coragem de atacar e de repente eles se inventam numa guerra. Ele só louvava. Mas onde está o temor de Deus? Porque Deus tem pelejou. Não, mas perceba, é dito que o temor de Deus estava colocado no coração. Temor não no sentido de medo e reverência a Deus, mas no sentido de não querer, talvez nesse sentido de medo do poderio de Judá. Esses povos que estavam ali vizinhos não tinham coragem de atacar. E como é que foi lembrado aqui que teve uma guerra?